Tem uma música do Ed Mota chamada Vamos Dançar, que começa com os dois primeiros versos assim: eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer. Não que eu seja fã, mas já ouvi essa música algumas vezes e nos chama a atenção do conceito ou do preconceito de um trabalho que é, por si só, um sofrimento. Mas afinal, trabalho é bênção ou trabalho é maldição? Trabalho é necessariamente sofrimento? É alguma coisa ruim? Ou é alguma coisa que Deus usa e pode usar para fazer algo de bom, né? O nosso comentarista conceituou aqui trabalho como uma aplicação de atividade física ou intelectual do ser humano com um propósito definido. Eu dei um pulinho lá no dicionário Miquelius online e lá diz várias definições. Né? Tem o trabalho remunerado, como a gente entende, tem o trabalho artístico, o trabalho, enfim, tem várias nuances dessa palavra trabalho, mas a definição mais geral é bem dentro dessa ideia. É o conjunto de atividades produtivas ou intelectuais exercidas pelo homem para gerar uma utilidade e alcançar determinado fim. Ou seja, é um conjunto de coisas que a gente faz para chegar num determinado resultado, seja ele intelectual, seja ele manual, seja ele braçal de força, né? Pode ser manual, mas não ser braçal, mas pode ser um trabalho de força. Eu vou capinar um terreno, né? Eu vou preparar o terreno para ele ficar limpinho aqui, para eu construir, para eu plantar, enfim. Aquilo ali é sim um trabalho, né? É uma atividade manual, com o objetivo de alcançar um determinado fim, com o objetivo de alcançar uma determinada finalidade, né? Acontece que a gente tem como pressuposto ou como preconceito, né, que trabalho é uma coisa ruim, que a gente entende o trabalho como castigo, né? Sempre que fala de trabalho, a gente lembra lá do Jardim do Éden, quando o homem caiu, que Deus falou assim: agora comerás do suor do teu rosto, né? E aí isso nos leva a entender o trabalho como uma coisa ruim. Mas a gente precisa lembrar que o trabalho começou antes, né? Quem começou a trabalhar foi Deus. Deus começou o seu trabalho, a sua obra. O que é a obra? A obra é o resultado de um trabalho. Deus começou a sua obra, o seu trabalho, criando todo o mundo, criando tudo o que temos e o ambiente em que vivemos. Ele passou 6 dias, né, trabalhando, e no 7º ele descansou. Nós não podemos esquecer que Deus não fez isso por castigo. Ele fez para criar um ambiente para que a gente pudesse viver, nós, sua criação. E quando Deus colocou o homem no jardim, o homem não estava impedido de criar e fazer outras coisas diferentes. Tudo bem, tinha frutas e alimentos à vontade, não precisava trabalhar para comer, para se sustentar. Mas eu fico imaginando, se o homem não tivesse pecado, será que a gente estava vivendo ainda de forma silvestre? Ou será que a gente teria, assim, carros, aviões, prédios, internet, coisas dessa natureza? Será que a gente iria ter aquela vida de não fazer nada produtivo no sentido de fazer a ciência andar, fazer as coisas evoluírem, digamos assim, tecnologias e conforto? Ou será que a gente ia ficar assim tá bom e pronto e acabou? Eu creio que não. Eu creio que a gente construiria assim residência, talvez começasse a buscar cavernas para se abrigar do frio, da chuva, buscaria construir residências, buscaria ter residências mais confortáveis, enfim, eu acho que era um caminho natural que aconteceria, mesmo que o homem não tivesse pecado. O que aconteceu
com o pecado é que o sustento deixou de ser garantido. E para haver sustento, agora é necessário trabalho. Então, comerás do suor do teu rosto. Mas não foi assim sempre. E a gente precisa entender desta forma. Deus agiu com seu intelecto para projetar todo o universo, toda a existência, todo o mundo. Pela sua palavra, tudo se fez. Ele trabalhou. Então, a gente precisa ter bem viva na nossa cabeça esse conceito de que trabalho não é uma coisa necessariamente ruim. Por que eu digo necessariamente? Porque às vezes a gente tem um trabalho, depende dele e não é aquele trabalho agradável. É um trabalho pesado, um trabalho cansativo, um trabalho desgastante, mas é o trabalho que temos. De forma que essa música do Ed Mota, que chamava a relaxar, a dançar, a se divertir, né, coloca esse conceito inicial de que o trabalho seria um sofrimento. Eu não nasci para trabalho, não nasci para sofrer, o sofrer ligado ao trabalho. Precisamos ter essa ideia e essa consciência. E a gente vai ver nessa lição de número 11 essa questão do trabalho com relação ao crente. A generosidade no trabalho, a mordomia que temos visto ao longo dessas lições relacionadas ao trabalho. O crente deve trabalhar? Deve, claro que deve trabalhar. É uma pergunta óbvia. Né? E como ele deve trabalhar? Da melhor maneira possível, com generosidade. E lembrando que o emprego que temos, o trabalho que temos, se é emprego, se é trabalho, se é fonte de renda, ele é dado por Deus. Entendemos que tudo o que temos vem de Deus, inclusive as oportunidades que temos de trabalhar. Trabalho faz bem, né? Demais não, mas ele faz bem e ele é uma coisa boa. Essa é a lição número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 70. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, baixar essa revista que tem por tema generosidade em tempo de escassez. Foi escrita pelo pastor Mauro Estélio Sanches, é a revista de edição número 70. E esta lição, número 11, tem por tema generosidade e o trabalho. Bom, primeiro tópico aqui, o pastor Mauro Estélio Sanches colocou como teologia do trabalho. Eu confesso que eu me assustei um pouco aqui com o tema, né? Alguns irmãos às vezes me chamam de pastor, mas eu não sou pastor, não tenho formação teológica, pelo menos não ainda. E teologia, a gente sabe que é o estudo de Deus. Agora, teologia do trabalho, a gente fica... Bom, o que ele quer dizer com isso aqui? Pesquisando um pouquinho na internet, eu percebi que esse termo não é um termo que, digamos assim, que ele tenha criado. É um termo... parece que tem referência já de 1974 ou alguma coisa assim. Trata de entender como a Bíblia encara o trabalho. O que tem na Bíblia, o que na palavra de Deus existe relacionado ao trabalho. Ele é bom, ele é ruim? O que isso implica nas nossas vidas como crentes, né? Uma definição que eu achei seria o estudo da doutrina do trabalho humano, resgatar a perspectiva bíblica do trabalho. É verdade que muitas vezes as pessoas criam partes de sua vida e às vezes até tentam manter essas partes segregadas, sabe? Você em casa é um, você na escola, na faculdade é outro, você no trabalho é outro e na igreja é outro. Não é essa a ideia. Na realidade, a gente vive num mundo só e somos servos de Deus. E a gente precisa entender que
tudo o que a gente faz permeia o reino de Deus. O reino de Deus, ao contrário, permeia tudo o que a gente faz. Se a gente tem uma oportunidade de estar no trabalho, numa faculdade, num grupo de amigos, a gente continua sendo servo de Deus e somos do reino de Deus. E temos que entender esta situação como uma coisa só. Eu lembro quando eu era mais jovem, quando era criança, eu ouvia um pouco, mas não entendia. Mas eu sabia que ia para a igreja, talvez eu tinha que colocar uma roupa diferente, me comportar de um jeito diferente. E na escola, um pouco mais largado. Mas em casa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E quando a gente amadurece, a gente entende que é tudo uma coisa só. Que a gente continua na presença de Deus e tudo precisa ser entendido dessa forma. Então, de maneira que o trabalho precisa ser entendido nessa perspectiva bíblica, né? Não separar religião de trabalho, não ganhar dinheiro com algo religioso, né? Isso é uma coisa, mas eu estou falando de uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é eu trabalhar. Não, eu trabalho e acredito em Deus. E sou cristão e sigo os mandamentos de Cristo, sigo a Cristo. E eu tenho que seguir a Cristo em casa, na escola, na faculdade, na igreja e no trabalho. Não pode ter separação, não pode ter mudança, não pode ter comportamentos diferentes. Tudo tem que ser uma coisa só. Em um outro também link, eu vi lá que tinha por tema resgatar, não é consertar, tinha por tema corrigir a visão escravagista, mercantilista e pecaminosa do trabalho. O trabalho não no passado a gente usou, era comum usar até vamos dizer assim, alguns anos atrás, né, coisa de 100, 200 anos atrás, se tinha escravos espalhados pelo mundo, né? E a gente entendeu, a raça humana entendeu que este tipo de, bem entre aspas, né, relação de trabalho é uma relação exploratória do ser humano para o ser humano. Mas, antigamente, era algo que parecia ser comum, era algo que parecia um modelo, digamos assim, de trabalho. Mas a forma exploratória de um ser humano para outro, ela é errada. E o trabalho na visão bíblica, ou seja, a teologia do trabalho nesse contexto, busca resgatar essa questão da visão escravagista do trabalho. Também é mercantilista. Trabalho pelo dinheiro, eu trabalho para ganhar dinheiro. Claro que eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Mas o que eu estou fazendo serve a alguém, e esse serve a alguém, ou serve para alguém, o trabalho que eu faço, alguém vai se aproveitar dele. Então, se eu produzo comida, alguém vai comer daquela comida. Por que eu vou fazer mal feito? Porque eu não vendo. Não, vamos fazer bem feito porque alguém vai se alimentar dela. Eu vou produzir o meu trabalho da melhor maneira possível porque alguém vai consumir aquele meu trabalho. Então, deixar de lado um pouco essa visão mercantilista e a visão pecaminosa. Trabalho não é pecado, né? E eu também não posso agir de forma pecaminosa nas minhas relações trabalhistas. Elas precisam ser corretas, elas precisam ser de boa consciência. Então, essa teologia aí, ela deve atuar também na consciência teológica social, no sentido de tornar o trabalho mais humano, né, auxiliando os cristãos a verem o ambiente de trabalho como uma extensão do reino de Deus, ou seja, não ter esta separação. O local de adoração, onde eu estou trabalhando, deve ser um local em que eu posso adorar a Deus. Não que eu vou parar meu trabalho para prestar um culto. Se isso for possível, se o ambiente de trabalho permitir, se o patrão permitir, ótimo, excelente. Separamos uma parte do tempo para isso. Mas ali a gente está para trabalhar, vamos trabalhar. Agora,
ele precisa ser um ambiente limpo, por assim dizer, né, puro, sagrado, consagrado, em que eu possa louvar a Deus sem grandes dramas de consciência, né? Ninguém precisa ficar escandalizado porque eu sou crente. Ah, você é crente e faz isso? Então, é algo que precisa estar dessa forma, né? É um serviço, um ministério ao próximo, né? A nossa vocação ou profissão é algo que a gente sabe fazer, gosta de fazer e que a gente vai abençoar outras pessoas. Como eu trabalho sendo remunerado, sim, mas eu vou abençoar outras pessoas no sentido que aquilo que eu vou construir, aquilo que eu vou produzir, aquilo com o que eu vou servir, possa abençoar outras pessoas. A Bíblia não ensina que o trabalho tem que ser algo deprimente ou degradante. Não existe isso na Bíblia. O que houve, e aí porque as pessoas às vezes vão para esse lado, é que lá no Gênesis, quando o homem pecou, Deus disse que o homem comeria do suor do seu rosto, ou seja, teria que trabalhar para conseguir seu sustento, coisa que anteriormente não era necessário, ok? Provérbios 10:4 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, se o camarada é preguiçoso, ele vai trabalhar o mínimo indispensável e vai empobrecer. Não vai, como se diz, ter o seu sustento, ter as suas coisas com facilidade. Mas se o camarada gosta de trabalhar e trabalha bem, não demais, diligentemente, né? Eu vi esses dias aí, o camarada colocou o pedreiro trabalhando como se quando se fosse por diária, e tá o cara acertando lá o tijolo, demorando um tempão. Ah, tá, mas e se for por empreitada? Aí ele começa a colocar mais rapidamente. Ué, por que a diferença de tempo? Fazer render, né? Vamos fazer a coisa da forma correta, da melhor maneira possível. Isso precisa ser assim. Nós precisamos fazer as coisas desta forma, fazer as coisas da forma correta e melhor possível, ok? O segundo tópico me leva às origens do trabalho. Como eu já disse, o trabalho tem uma origem divina. O trabalho não se originou no momento que o homem caiu. O trabalho se originou lá em Gênesis 1, versículo 3, já disse assim: disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus começou a organizar o mundo. Então, o trabalho começou no primeiro capítulo da Bíblia, né? Na criação do universo por Deus. O trabalho tem uma origem divina, ele não tem uma origem pecaminosa, ok? Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, ok? Então houve um trabalho de Deus, por assim dizer, para criar o universo que temos. E lá em Gênesis 2:15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então o homem no jardim do Éden, antes de cair, já tinha essa incumbência de cuidar e cultivar. Ia dar frutos, né? Ia ter alimento, ia ter abundância de alimento para consumir, né? Mas quem iria cuidar daquilo ali era o homem, antes do pecado, né? E Gênesis 1:28, Deus abençoe e lhes diz: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Se vai dominar, né? Se vai multiplicar, isso é trabalho, isso é atividade manual, intelectual, é algum esforço em cima daquilo ali para que haja uma dominação, para que haja um controle, para que haja uma administração. Então, o trabalho já existia,
já existiu quando Deus começou a criar o mundo. Gênesis 3,19 nos diz que ele será necessário sempre, pelo menos nessa vida, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Né? Então é necessário nesta vida, ok? Precisamos entender isso com clareza. Né? Trabalho não é algo que apareceu no momento que o homem caiu. Ele já teria a incumbência de cuidar das coisas e fazer coisas. Então, nem tudo o que a gente faz é maldição. Agora, o que acontece? Acontece que às vezes a gente tem que trabalhar demais para conseguir uma grana muito curta para pagar as nossas contas e que nos cansamos com isso. Nosso trabalho às vezes não é produtivo, nosso trabalho às vezes não dá o retorno que gostaríamos que desse, né? E aí acaba entrando num foco, acaba entrando num jeito de sofrimento, ok? Agora, a Bíblia toda tem menções, muitas menções, dos diversos ofícios, dos diversos trabalhos exercidos pelos servos de Deus. O próprio Jesus era filho de carpinteiro e entende-se que ele aprendeu a profissão do pai. Né? Paulo construía tendas enquanto pregava o evangelho para não ser pesado a ninguém. Né? Então veja que aí os apóstolos ali, escolhidos, aí fica mais fácil ainda. Aqui tinha pescador, cobrador de impostos. Depois Lucas, que aparece na história ali, era doutor. Veja, tem vários e vários aspectos e empregos e ofícios descritos na Bíblia. Não descritos com honra, com desonra. Não, é natural. São as ocupações daquelas pessoas. Né? E não é vontade de Deus que o seu povo fique ocioso, né? Só vivendo de um devaneio religioso. Que bonito isso, né? A gente precisa trabalhar até que Jesus volte. Não podemos deixar de trabalhar por isso. Jesus vai voltar, então, não, vamos ficar quieto aqui. Deixa quieto porque um dia ele volta e ao voltar não vai precisar mais de trabalho. O problema é que enquanto Jesus não volta, a gente tem que comer. E para comer, alguém tem que produzir o alimento para a gente, porque era comerás do suor do teu rosto. Comer do suor do rosto dos outros é complicado. Né? A gente tem que ter a nossa própria vida e produzir nosso próprio alimento. Ok? Terceiro tópico nos fala do valor do trabalho. Então, teologia do trabalho, origem do trabalho, valor do trabalho. De uma forma geral, a sociedade afirma, ele botou uma frase aqui, eu vou até ler: para sobreviver no mercado de trabalho competitivo, você precisa colocar seu emprego acima de tudo. Cuidado quando te pedirem para colocar uma coisa como primeira prioridade na sua vida. Porque pode ser que ela realmente não seja a primeira prioridade. Né? O mercado é competitivo, eu preciso me empenhar para sobressair, me empenhar, para estar no topo, ser o mais indicado. Claro, só que isso também vem com o tempo. Então a gente precisa ter um equilíbrio. A gente não pode colocar o trabalho em primeiro lugar e negligenciar a família e a saúde. Primeiro porque a gente precisa de uma família para viver. A gente tem a nossa família e precisa cultivar, precisa cuidar, precisa estar sempre atento a tudo que acontece aos nossos familiares. E se eu trabalhar demais, a minha saúde vai embora. Já disse isso aqui. Alguma vez eu ouvi uma frase assim: o camarada trabalha a vida toda para ganhar dinheiro, quando chega na velhice, ele gasta o dinheiro para cuidar da saúde porque trabalhou demais. Não podemos fazer isso. Isso não pode acontecer. Então, equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave. Precisamos fazer tudo com equilíbrio. Precisamos ter um trabalho equilibrado. Agora, a Bíblia
condena a preguiça e incentiva a pessoa a trabalhar. Provérbios 6, de 6 a 11, tá lá, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Olha que interessante. A formiga trabalha e ela não precisa de chefe. E tem tanta gente por aí que se o chefe não estiver em cima, não trabalha, né? Que coisa feia, que coisa triste, né? E isso é muito triste. Lá em Tessalonicenses teve um problema desse aí, 2 Tessalonicenses 3:11. Eu vou ler os 3 versículos, esse texto aparece de novo lá no final, mas ele é bem interessante. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. Olha só, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Simples. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Que coisa feia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Tem gente que não quer trabalhar. Ótimo. Também não coma. Não se meta na vida dos outros e não seja pesado aos outros. Então veja, a Bíblia nos orienta que não podemos ser preguiçosos. Temos que trabalhar. Quer comer, vai trabalhar. É simples, é simples. Está escrito aqui com todas as letras, né? Porque quando ainda convosco vos ordenamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É fácil. Né? Claro que não é assim que funciona. Infelizmente, muitas vezes, a gente vê pessoas pedindo ajuda, e a ajuda que se deseja é a comida, e quando se coloca um trabalho na frente dessa pessoa, não, trabalho não, eu não tenho condições, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E aí tá errado, ok? Agora, a Bíblia também não aprova o excesso. Ele nos incentiva a descansar. Melhor é um punhado de descanso do que um punhado duplo de trabalho árduo e um esforço para alcançar o vento. Né? Então, assim, a gente tem que saber até que ponto a gente trabalha e que ponto a gente para de trabalhar para descansar. Veja, no Velho Testamento, o trabalho ali, a renda ali, ela vem de algo que se produz para vender. Não existiam ali muitos trabalhos assalariados. Ou, se existia trabalho assalariado, não tinha essa regra que a gente tem aqui, que o salário do empregado não pode ser reduzido, ele nunca pode ter seu salário reduzido, a menos que seja demitido. Então, naquela época, assim, se você produzisse bastante para o patrão, te dava dinheiro. Se não produzisse, ele não te dava. E pronto, e era assim, né? Porque não adianta, você não produziu para mim, não tenho como pagar. Então não tinha essas relações trabalhistas desse tempo. Então, trabalhar demais, tudo bem, poderia trazer mais dinheiro, porém, levava junto a saúde. Isso não mudou, isso continua da mesma forma. Então precisamos ter cuidado ao trabalhar para não fazer além daquilo que podemos fazer, além das nossas forças, para que a gente não se desgaste prematuramente e acabe com a nossa saúde, né? A gente não pode ficar
envolvido com trabalho ao ponto de negligenciar, como eu já falei lá, a nossa família ou a nossa saúde. Não há nenhum mérito em se matar de trabalhar. Eclesiastes 2:24. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Ou seja, você vai gozar, você vai aproveitar aquilo que você trabalhou. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Não adianta trabalhar demais. Quem nos dá o sustento é Deus. Né? Não adianta trabalhar excessivamente porque eu quero mais dinheiro. Né? Deus nos dá o sustento. Né? Existem pessoas que vivem carecendo de recursos e não têm coragem de procurar seu próprio sustento. Isso é complicado. Né? Há pessoas que vivem pedindo, mas quando a gente oferece um trabalho, oferece uma forma de trabalhar, elas não querem. É ruim. A gente sobrecarrega os outros. Não podemos sobrecarregar os outros. Nós temos que ter consciência daquilo que temos que fazer. Eu preciso comer daquilo que eu produzi. Né? Tudo bem, num determinado momento a pessoa ficou doente e não tem como, alguém vai cuidar. Tudo bem, ok, mas eu não posso fazer disso o resto da vida. Tem que ter um momento em que as coisas parem e que a gente volte à nossa consciência, ao nosso equilíbrio, à nossa saúde e volte a colocar as coisas no eixo, ok? O bom trabalho é aquele que beneficia outras pessoas e o trabalhador a ter uma boa consciência. 1 Pedro 3,16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E aí está tocando num ponto complicado, porque muitas vezes as pessoas, além de trabalhar, querem tirar vantagens dos outros. Vantagem do desconhecimento, vantagem da falta de informação ou vantagem de um trabalho especializado. Né? Então, é complicado, é muito complicado algumas especialidades quando a gente precisa de apoio, porque a gente tem o receio de ser enganado. É triste isso. Se você está viajando e para numa cidade e seu carro dá algum defeito, diz para mim, você tem a tranquilidade de entrar na primeira oficina e pedir para o camarada verificar o seu carro? Ou você vai ficar assim, será que esse cara está realmente vendo que está com defeito ou ele está botando defeito a mais? Será que ele já quer condenar ali uma peça ou ele está de fato analisando o meu problema? É complicado, isso gera insegurança na gente. Né? Por quê? Porque muitas vezes tem a cultura daquilo não ser o correto, de estar indo além do que de fato tem que ser feito. Eu passei por uma experiência com um carro que eu tive, bati num buraco um dia de chuva e eu fui trocar o pneu e a roda que estava lá era roda de liga leve e eu coloquei o pneu o step, que era roda de ferro, e quando eu saí dirigindo o volante saiu batendo. Bom, pronto, deve ter quebrado a suspensão. Levei até o carro até em casa e não entendi por que aquilo estava acontecendo. Direção hidráulica, não entendi por que estava acontecendo. No dia seguinte, isso era até um domingo, eu estava voltando da igreja. No dia seguinte, levei a oficina que eu costumava levar, que era uma concessionária na época. O camarada levantou o carro e fez um orçamento da suspensão. Foi um negócio assim, assustador. Tipo assim, uns 13 mil reais, tinha que trocar a suspensão toda do carro. Eu falei, não é possível. Uma batida no buraco, 13 mil reais, não tem condições. Bom, eu saí dali inconformado, volante batendo e o carro tremendo ali, a direção, estranho pra caramba. E fui numa loja de roda.
né? O pneu original tinha rasgado e por isso que eu botei o step na batida, né? E aí, chegando na loja de roda, o camarada levantou, olhou a suspensão, mas não tem nada na suspensão. Eu falei, não, mas o volante está batendo. Aí ele olhou a roda de trás, que era de liga leve, olhou a roda da frente, que era de ferro, e girou a roda e a roda estava torta. Ela não tinha assentado corretamente. Eu não sou mecânico, né? E a roda estava torta e não assentou corretamente. Ele virou, você tirou o anel centralizador? Eu falei, anel o quê? Ocorre que a roda de liga leve, aquela roda pelo menos, não sei se todas são assim, tinha um anelzinho de plástico ali. E ao retirar a roda de liga leve, o anel ficou colado no encaixe do carro, lá da roda do carro. E quando eu encaixei o pneu, a roda de ferro, ela não assentou e ficou torta. E ficando torto, foi batendo o volante. E aí a gente pensa, olha, até comprei um pneu novo, ele trocou lá, coisa que era de 13 mil reais, ficou para uns 250, eu saí sorrindo. A gente fica pensando, será que eu ia morrer naquilo mesmo, naquela grana toda, para botar o carro de novo para funcionar? Ou aquilo ali nos faz, uma análise dessa nos deixa com o pé atrás? Infelizmente, é fato comum no Brasil esse tipo de análise. Coisas, não só de carro, mas às vezes para consertar um eletroeletrônico, a gente leva, faz orçamento. Por que a gente faz orçamento? Para ver o que o cara está falando, como resolve, se não resolve, quanto vai ficar. Porque a gente tem um receio muito grande de ser enganado, né? E aí a gente fica naquela, foi digno, digno, era correto, será que quem me deu o orçamento de 13 mil reais me deu de boa consciência? Ou foi apressado e descuidadoso? Acontece. Já tive em outras oficinas, em outros lugares, a gente está pagando lá para o mecânico. Não, você coloca a peça original no carro. E depois de um tempo a gente descobre que não era uma peça original. Era uma peça paralela e de baixa qualidade. Não era aquilo que eu mandei colocar, né? E estou sendo passado para trás. E o camarada está lucrando, porque ele me passou o preço de uma peça original e não está colocando a peça original. Ou seja, não está cobrando só a mão de obra, está ganhando em cima de algo que eu não estou recebendo. Isso não é correto. Então a gente deve proceder de forma correta, ok? Para que fiquem envergonhados os que difamam do vosso bom procedimento. Faça a coisa correta, faça do jeito que deve ser feito. Paulo a Filemon escreve uma carta falando do escravo Onésimo. Onésimo era um escravo, né, que a gente entende que teria fugido, teria saído de Filemon e se converteu. E Paulo, tendo contato com ele, o manda de volta ao seu senhor. E manda assim, Filemon 1, 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é o irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Então, precisamos entender que muitas vezes, aquelas pessoas que trabalham para nós, tudo bem, a gente remunera pelo trabalho, exige uma certa atividade, está pagando por um serviço, tem que ter o serviço, é claro, mas ele não precisa tratar de forma rude. Ou então, se você tem um cargo de chefia, você não precisa tratar as pessoas que estão trabalhando junto com você na sua equipe de forma rude, né? Elas precisam ser tratadas como pessoas. São pessoas que nem eu, que nem você, com os mesmos problemas, com os mesmos sentimentos. Tem pessoa que abusa. Tem pessoa que abusa. A gente vai tentar ajudar e a pessoa abusa. Ela pega os seus problemas e torna de uma forma tão grande que você vê que está tendo uma má vontade em cima daquilo, ok? Então, pode acontecer? Pode, mas a gente precisa tratar todos com bastante cuidado, com bastante respeito, com bastante dignidade, aqueles que estão subordinados a nós. Aqui, Paulo está falando de uma relação escravagista que era comum naquela época. E um escravo fugido, se voltasse a ser espancado, poderia ser até morto. O escravo era do senhor, ele fazia o que quisesse com ele, né?
Mas ele não, ele está mandando o escravo de volta para Filemon, entende-se que ele era crente, né, que ele acreditava em Cristo, né, era cristão, e está recomendando, não como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Não quer dizer que Onésimo não ia continuar trabalhando, não, continuaria trabalhando, continuaria fazendo seu serviço, teria o seu alimento, a sua moradia, como era a relação entre os patrões e os escravos, mas com a dignidade, com dignidade. Isso é importante. A gente não pode esquecer que as pessoas trabalham, realizam atividades remuneradas com dignidade. Pagar menos do que se deve pagar é abusar da dignidade das pessoas. Se eu não posso pagar, eu não pago. Agora, pagar menos do que é devido, do que se exige daquele trabalho, é complicado. Ok? Então, esse foi o terceiro tópico, o valor do trabalho. O quarto tópico dessa lição fala assim, a função do trabalho. O trabalho enobrece o homem. Já ouvimos essa frase por aí, né? A Bíblia, de fato, nos ensina que o trabalho é um instrumento de Deus para a realização dos nossos sonhos. A gente tem que... você quer alguma coisa, você vai atingir, mas você tem que trabalhar. Deus nos ajuda, Deus nos dá facilidades, Deus nos dá sabedoria, Deus nos apoia, mas se não tiver trabalho, não vai chegar lá. O exemplo mais prático disso, é a questão da prova. Eu estou com medo dessa prova. Estude e ore. Deus vai ajudar a lembrar tudo, Deus vai ajudar você a entender a matéria, Deus vai ajudar você a resolver os problemas, mas se você não souber a matéria, se você não estudar a matéria, nem adianta orar. Não adianta orar, porque pode até ter um milagre, Deus até pode fazer um milagre, mas não é assim que funciona. A gente tem que realizar o nosso trabalho. Eu costumo dizer, citar, né, o exemplo da ressurreição de Lázaro. Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado e Jesus foi ressuscitar Lázaro. Só que, como se diz, ao ressuscitar Lázaro, ele falou assim, olha, retirem a pedra. Olha, se Jesus vai trazer uma pessoa da morte para a vida, ele não teria poder de tirar a pedra, né? Fazer um gesto e a pedra sair? Claro que poderia, mas tinha a parte humana a ser feita. Tinha a parte do passo de fé, tinha o trabalho do ser humano. Eu usei essa ilustração, eu lembro que eu usei essa ilustração em 96, né? Uma vez que eu tive a oportunidade de falar na escola em que eu estudava, né? Temos que fazer nossa parte. É nosso trabalho, como se diz, trabalhar, ficou redundante, né? É nossa função, nosso encargo, trabalhar para atingir os nossos sonhos. Ele é um meio. Mas olha, o que a gente tem por trabalho, a gente gosta do trabalho, gostar de trabalho não é errado. Eu gosto do trabalho que eu faço, graças a Deus, né? Eu trabalho no que eu gosto, isso é muito bom. Me dá uma disposição de manhã para acordar e ir para o trabalho. Porque acordar e ir para, meu Deus do céu, tem que trabalhar, isso é horrível. Então é bom que a gente goste do nosso trabalho. Agora, o trabalho é um meio, não é um fim. Eu não posso entender que eu vivo para trabalhar, né? Eu trabalho para viver, é diferente, né? Tudo bem, as contas chegam, a gente fica preocupado com os boletos, né? Com a necessidade de ter dinheiro, e muitas vezes a gente quer mais e mais e mais, e quer trabalhar mais para ter mais dinheiro, para pagar mais contas, né? Mas a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, um ponto onde isso chega e a gente precisa equilibrar. Um jeito é trabalhar mais, o outro é diminuir as contas, fazer menos coisas do que aquela quantidade de coisas que eu poderia fazer, ok? Por isso,
Tendo o que comermos e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6, 8. Tendo o que comer e o que vestir, estamos satisfeitos. Não quer dizer que eu não vou fazer um esforço para conseguir algo a mais. Eu queria trabalhar um pouquinho mais para conseguir uma casa. Beleza. 10. Faça. Agora, cuidado para que você não faça um esforço para conseguir a casa, depois faz outro esforço para uma maior, aí outro esforço para um bairro melhor, outro esforço para uma mais luxuosa, outro esforço, e você vai viver fazendo esforço para ter sempre mais. E aí entra num ciclo vicioso que é muito complicado. Eu vejo pessoas que estudam para um concurso público e aí atingem aquele concurso público, mas eu vou estudar para aquele outro que paga mais e trabalha menos. Aí passo. Mas eu vou estudar para aquele outro também que estuda e vivem a vida assim, de concurso em concurso. Num determinado momento, você precisa parar e se satisfazer e se reorganizar para que você realize as coisas que você deseja num determinado patamar. Senão, você acaba com a sua vida trabalhando, acaba com a sua saúde trabalhando, perde a sua família trabalhando e depois vai precisar do dinheiro para consertar a sua saúde, não vai ter família, não vai ter relacionamentos e vai ter muitos problemas com isso. Precisamos ser, duas palavras que ele frisou aqui, realistas e razoáveis. E ele cita aqui Lucas 12, 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus estava pregando e aí, num determinado ponto, alguém fala, mestre, pede a meu irmão que divida a herança comigo. A preocupação exagerada com os bens. E Jesus fala isso aqui, e vai falar do rico e insensato na sequência. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida não consiste na abundância das coisas que temos. A nossa vida não se resume ao nosso carro, à nossa casa, ao nosso computador, ao nosso celular, as coisas que eu tenho. Isso não define a minha vida, não pode definir a minha vida. E a gente precisa ter cuidado. As palavras de Jesus foram bem precisas. Lucas 12, 15, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tende cuidado e se guarde de qualquer avareza, de ser avarento, porque a vida de um homem não consiste na abundância, de ter demais bens, ok? Talvez aquele homem que pediu para o irmão dividir a herança, o que seria completamente razoável, completamente dentro do direito, talvez ele nem precisasse, mas queria porque é a minha parte da herança, ok? Conclusão. Portanto, uma pessoa trabalhadora, interesse-se de verdade pelo seu serviço. Tudo que a gente fizer, tem que fazer da melhor maneira possível. Se é um trabalho humilde, eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Eu lembrei aqui do exemplo de José. José foi vendido como escravo. E como escravo, na casa de Potifar, o que ele fez? Ele fez o melhor que ele podia, como escravo, vendido, separado de sua família, vendido pelos próprios irmãos. Ele trabalhou da melhor maneira possível, ao ponto de se tornar o mordomo da casa, o maioral, digamos assim, na administração da casa. E teve problema com a esposa de Potifar, ele foi parar na cadeia. E na cadeia ele fez o quê? Ele trabalhou tão bem que se tornou carcereiro-mor. Ele era aquela pessoa que cuidava dos outros presos, mesmo sendo preso. Então, veja, não é porque o serviço é humilde, porque o serviço é daquele que eu não gosto de fazer, que eu vou trabalhar mal. Eu vou tentar
trabalhar, fazer o meu serviço da melhor maneira possível, né? Trabalhar da melhor maneira possível é expressão de generosidade. A gente, às vezes, chega num emprego remunerado, se eu não trabalhar nada, eu vou ganhar meu salário do mesmo jeito. Eu não vou me estressar com isso, não. Está errado, não pode, né? O que eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Eu preciso olhar o meu trabalho com gratidão, lembrando, mordomia, lembrando que eu só tenho esse trabalho porque Deus me deu, lembrando que eu trabalho porque eu preciso do meu sustento, mas eu preciso ter em mente que Deus me deu isso aí, né? 2 Tessalonicenses 3:12, a elas, porém, determinamos o Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam seu próprio pão. Texto que eu li agora há pouco, ok? Para pensar e agir, trabalho é uma bênção de Deus. A profissão é importante, mas eu preciso fazer aquilo que eu sei fazer da melhor maneira possível, da forma dedicada e honesta. E que aquilo que eu faço é um dom de Deus. E eu posso ser útil no corpo de Cristo. Eu posso trabalhar e devo trabalhar sendo útil no corpo de Cristo. Falamos de trabalho secular, mas o trabalho da igreja não muda em nada. Se eu sei fazer alguma coisa, por que não fazer no reino de Deus? Que Deus nos ajude e nos abençoe a trabalhar sim, de forma equilibrada, para que não acabemos com nossa saúde, né? E nem deixemos de cuidar de nossas famílias.